Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de julho, estamos iniciando o nosso doce maná. É o seu aniversário hoje, queridos. Parabéns para você, viu? Muitos anos de vida, felicidades e um abraço meu para você. E sabe, amados, o que vamos tratar hoje no nosso maná? É exatamente, queridos, sobre esse mundo velho, corrompido, né? Um mundo que não está nem aí para Deus, que vive aí sem querer nada com nada mesmo. Esse é o resultado do mundão, né? E eu estou aqui numa passagem bíblica. Eu estou aqui no livro de Miqueias. Miqueias, querido, foi um profeta do Antigo Testamento. Miqueias, ele morou em uma zona agrícola, né? Uma comunidade rural, né? Que se chamava Morizete. Mas ele atuou, né? Ele atuou em Judá durante o século 8 antes de Cristo. Então, queridos, Miqueias foi um profeta, para você ter uma noção de quem foi Miqueias. Ele foi o profeta que trouxe a profecia. Ele foi o autor da famosa profecia de que da cidade de Belém, né, apontou Belém como local em que iria acontecer o nascimento do Messias. Então ele foi o autor dessa profecia, foi Miqueias, né? Então Miqueias aqui, querido, eu estou no capítulo 7 e no versículo 18. Miqueias aqui, ele está conversando com Deus. Ele está tendo uma conversa com Deus, na verdade, uma oração, né? É uma oração que Miqueias está falando a Deus. E ele diz assim, ó Deus, aqui é o começo da oração de Miqueias a Deus, né? Não há outro Deus como tu. Então aqui ele já começa a exaltar Deus e dizer que não haveria outro Deus como o Deus que ele conhecia. Então ele começa a exaltar o nosso Deus, né? E dizer, não há outro Deus como tu. Aí ele diz por quê. Depois dele exaltar Deus, ele diz o porquê dessa exaltação. E ele diz assim, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Então, queridos, Miqueias está falando aqui da nação de Israel, da corrupção de Israel, daqueles que continuaram vivos, mas continuaram na prática da corrupção, do pecado, da maldade. Havia tanta corrupção em Israel, queridos, como está existindo nos dias de hoje. Mas para você ter uma noção que lá atrás já existia. Pais contra filhos, filhos contra pais e mães, noras contra sogras. Então estava existindo ali uma corrupção moral. Você entende? Então quando Miqueias diz aqui, que Deus ele perdoava os pecados e as maldades. Então era um povo pecador e maldoso, daqueles que sobraram vivos, né, na nação de Israel. Mas Miqueias está dizendo que Deus, né, perdoava os pecados daqueles que ficaram vivos, né, mesmo em meio a tanta maldade, a tanta corrupção, né. Então, queridos, ele continua aqui, ele diz, tu não continuas irado para sempre. Queridos, porque Deus se irou.
Sabe? Deus se irou contra aquela nação. Era muita corrupção, era corrupção demais, era maldade demais. Como nos dias de hoje, né, queridos? Imagine você hoje como está o coração de Deus, vendo tanta maldade nesse mundo, né? Para você ver que pais estuprando filhas, as mães sendo coniventes, né? Muitas vezes matando os próprios filhos. Exatamente como estava acontecendo lá atrás, hoje não é diferente. Mas sabe, queridos, que Deus é um Deus que perdoa, que mesmo Ele ficando irado, né? Como Miqueias diz assim, ó, tu não continuas irado para sempre. Então, queridos, chega um momento na vida que Deus se ira assim. No meio de tanta maldade, de tanto pecado, Deus se ira. Mas a ira de Deus não era para sempre. Porque Deus, Ele é misericordioso, né? Aí Ele continua. Mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Então veja bem, queridos, como é Deus. Mesmo que Ele se ire contra os pecadores, os que fazem as maldades, mas Ele não fica irado para sempre. E tudo isso por quê, queridos? Por causa da misericórdia dEle. Que a própria palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então Miqueias aqui, ele tem o prazer de exaltar a Deus, porque Deus perdoou. Não ficou irado para sempre com a maldade e a corrupção daquele povo de Israel. E assim é conosco hoje, queridos. Quantas vezes, né, necessitamos urgentemente na nossa vida da misericórdia de Deus. Talvez não estejamos sendo tão maldosos e cometendo tanto pecado como aquele povo. Mas, queridos, somos falhos na maioria das vezes. Mas Deus é um Deus perdoador. É um Deus que perdoa. E Miqueias estava aqui orando a Deus e dizendo que tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Então, queridos, reflexão para nós esse dia. Há um prazer em Deus. Você sabe o que é prazer? Uma alegria imensurável em Deus todos os dias, em nos mostrar o seu amor para nós todos os dias. E isso é todos os dias. Todos os dias nós carecemos. Nós somos a cada dia precisadíssimos. A cada dia nós somos da misericórdia de Deus e Ele está pronto para nos alcançar com a sua misericórdia. Porque Ele tem prazer. O finalzinho diz que Deus, Ele tem prazer em mostrar. Queridos, Deus tem prazer em mostrar para nós o amor dEle, né? Que é tão grande. A cada dia Ele nos mostra. Então, queridos, reflexão para nós nesse dia. Vamos também mostrar para Deus o quanto somos gratos a Ele por tão grande misericórdia, por tão grande amor para com a nossa vida. Todo dia Ele tem. Então vamos ser também todos os dias gratos a Ele. E podemos dizer, Pai, que hoje podemos chamar de Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é tão bom. Porque a cada dia o Senhor me perdoa, mesmo eu sem merecer nada do Senhor. Mas o Senhor me perdoa todos os dias. As minhas falhas, as minhas culpas, as minhas omissões, ou até mesmo os meus pecados. O Senhor é tão bom que o Senhor me perdoa todos os dias. Obrigada, Senhor. Vamos ser gratos também, queridos. Vale a pena a gente ser agradecido a um Deus como esse.
a esse mesmo Deus aqui que Miqueias está orando a Ele. É o mesmo nosso Deus de hoje. Então essa era a reflexão para esse dia. Errou, pecou, falhou, mas Deus está pronto e tendo prazer em demonstrar para nós o seu amor. Esse é o nosso Deus. E essa era a palavra para hoje. Tenha um dia abençoado, na paz do Senhor Jesus, e um abraço.